De volta aqui pra gente comentar esse episódio aí do Power Couple. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha, ontem, mesmo com todas as falhas que a gente teve ali no Play Plus, dificuldade de conexão, a gravação que deu tudo errado, e aí eu tive que puxar tudo da memória, buscar cortes que estavam nas redes sociais e tal. Mesmo com aquilo tudo, eu ainda te trouxe muito mais informação do que a edição do programa, né? A edição do programa não mostrou quase nada de interessante. Mas aqui a gente te trouxe coisas interessantes e importantíssimas sobre o que aconteceu no Quebra Power. O interessante de tudo isso é o que a gente vai comentar com vocês aqui sobre o Wake, né? O Wake aí fez toda uma aposta no sentido de que o Cadu ia sair prejudicado. No final das contas, quem quebrou a cara foi o próprio Wake. E aí eles pensam em quem eles vão colocar as esferas do poder, caso eles tenham o poder de trocar algum casal de posição durante a DR. E pode ser que sim, pode ser que realmente isso aconteça, né? Porque o Carelli nunca falou que os poderes não usados não poderiam voltar de novo. Eles vão poder voltar, então, sim, gente já... Só que eu só preciso lembrar, a última semana foi a Carol que ganhou. E a Carol com as esferas do poder, o poder dela já era trocar casais. Então, provavelmente, nessa semana eles não vão repetir as esferas. Ou vai ter alguma imunidade, acredito que seja isso, porque a Ana Paula simplesmente jogou fora a imunidade, então provavelmente a gente terá uma imunidade ali, e obviamente que Nath e Eike vão pegar a imunidade, ninguém vai ser besta de largar uma imunidade agora, e provavelmente, talvez, né, possam repetir algum poder que já rolou nessa mesma temporada. Enfim, esperem uma carelada, né? Vocês sabem que é isso que o Carelli faz. Esperem que vocês vão encontrar uma carelada com relação a esse poder. Mas com relação ao resto, tá? O que eu posso dizer para vocês é que sim, provavelmente essa semana alguém do lado ali da Carol vai ser eliminado, se nem Domini, nem Adriana ou Nath que caírem lá na DR. Eu ainda acredito que um deles será eliminado se cair na DR. Não sei se nesta ou nas próximas, mas acredito que sim, a probabilidade de algum deles ser eliminado é muito grande. A gente vai ver isso acontecer de alguma forma, tá? Talvez não do jeito que muita gente esperava, mas é capaz da gente ver isso rolar sim. Mas por enquanto, a gente vai ficar só na especulação mesmo, porque tudo vai depender aí de como é que a prova dos casais vai terminar amanhã. E é bem provável, tá? Que quem caia nessa DR seja Silvia e André. Bem provável que caia Adriana e Domini. Ou também seja possível que caia nessa DR Nath e Eike, dependendo aí de como os votos da casa vão ser distribuídos. Mas isso eu vou te explicar mais lá na frente, tá? Porque houve ali uma combinação do Vitor com o André. A combinação foi... do André não, com o Cadu, desculpa. A combinação foi... Eles, Rayane e Vitor, iam tentar ganhar a prova dos casais para pegar a imunidade. Assim eles saem da DR e quem cai na DR é justamente Silvia e André. E aí, Cris e Cadu, com o maior saldo, poderão se tornar o casal Power. Lembrando, tá, que no caso de Cris e Cadu caírem na DR, Cris e Cadu serem eliminados na DR, o casal Power automaticamente vai para Carol e Rada, que estão em segundo lugar. E são, assim, os únicos que podem, de uma certa forma, ganhar esse casal. Porque Adriana e Domini estão vetados. E todos os outros casais estão ali com um saldo muito baixo. No caso de Cris e Cadu caírem na DR e serem eliminados, o casal Power vai para
a Carol e Rada. Só para deixar isso claro aí para vocês. Mas eu vou explicar de novo aí como é que tá o saldo de cada um e aí vocês vão entender melhor. Inclusive eu vou mostrar aqui um trechinho do vídeo para isso. Um spoiler aí da prova dos homens, mas mais tarde eu te conto mais. Todos os homens cumpriram a prova 100% de aproveitamento. Todos, tá? Todos eles. Inclusive quem apostou bastante alto, que foi o caso da própria Cris, que se eu não me engano apostou 30 mil no Cadu. E aí eles ficaram com o maior saldo dessa rodada. Enfim, mas vamos lá comentar aí algumas coisas também. O VAR que aconteceu na edição desmentindo a Adriana, comprovando que a Carol estava certa em algumas coisas. Olha, tem vezes que é melhor ficar calado, né? A Adriana sustenta uma versão que de fato não aconteceu. E aí acaba dando razão até pro próprio Rada, que jogou na cara dela que ela distorce as coisas para passar uma visão completamente equivocada do que realmente acontece. E de uma certa forma, gente, não dá nem pra gente dizer o contrário, né? Mas enfim, vamos lá comentar as coisas com vocês, vamos lá comentar aí como é que foi a prova das mulheres, vamos comentar aí algumas coisas interessantes. Primeiro aí a prova das mulheres, né? A sala de apostas. E aí na sala de apostas, a Rafa Brits mostrou aí o saldo de cada um. Quanto cada um tem de dinheiro nesse exato instante. Rayane e Vitor lideram o ranking com 481 mil reais. Em segundo lugar, vem Thalira e Pessina com uma diferença de 90 e poucos mil reais de Rayane e Vitor. Thalira e Pessina tem 386 mil. Nath Eike tem 375 mil. Adriana e Domini tem 341 mil. Cris e Cadu tem 312 mil. Carol e Rada tem 251 mil. E Silvia e André tem 244 mil. Eu fico pensando assim, gente, que até Cris e Cadu tem mais do que Carol e Rada, né? Até Cris e Cadu tem mais saldo que Carol e Rada. E eles ainda estão com 250 mil. Já pensou se eles ganham esse programa? O tanto de dinheiro que eles vão receber é bem pouco, viu? Foi muito esforço para pouca coisa. Né? Eu sei que reality show tem dessas coisas, mas esse aí, né? Como não tem um prêmio fixo, eles acabam se dando mal em algumas coisas. E aí, todos os casais receberam aí o depósito de 40 mil da semana para apostarem no ciclo. Como era a prova das mulheres? As mulheres se sentavam nesse banquinho aí e tinham que pegar essas bolas. E com essas bolas, elas tinham que responder qual foi a resposta dos maridos delas. Elas tinham que botar essas bolas na resposta dos maridos. Se em consumo, família, relacionamento, trabalho, trânsito. E sobre esses temas, ele era razão ou era emoção. Cumpria a prova quem concluísse tudo em até 10 minutos e acertasse pelo menos 5 respostas das 6 possíveis ali. Aí Rafa Brits lembrou que Eike tinha recebido a herança da DR. Escolham o casal, eles devem definir uma aposta de qualquer outro casal na primeira prova do ciclo. E aí o Eike, obviamente, deixou claro ali que ele ia apostar no Cadu. E definiu que a aposta do Cadu seria de 32 mil reais. E aí o Cadu deu 32 mil reais de aposta. A partir daí, todos os outros fizeram as suas apostas. Domini apostou 10 mil na Adriana, porque não quis correr o risco dessa vez. Radamés apostou 21 mil na Carol, disse que ela ia cumprir, que ela tinha condições de cumprir aquela prova. Cadu, né, não tinha como não ser diferente, né, já que foi o Eike quem definiu, então eu acho que até a legenda da Record estava errada. O Cadu não apostou, né, o Cadu foi obrigado a apostar 32 mil na Cris. E aí ele depois falou no depoimento que foi até um presente ele ter apostado isso, porque nunca no programa ele tinha feito uma aposta tão alta. Deu pra ver, né? Que nunca ele tinha feito uma aposta tão alta.
Aí o Eike apostou 17 mil na Nath. O Vitor apostou 30 mil na Rayane. E o André apostou 20 mil na Silvia. E o Pessina apostou 18 mil na Thalira. E aí a primeira a fazer a prova das mulheres foi a Adriana. A Adriana teve muita dificuldade. Todas elas, na verdade, tiveram muita dificuldade em fazer essa prova. Porque elas ficavam com a corda. E aí elas tinham que botar muita força nessa corda. E elas precisavam saber aí para onde as coisas iam. Mas sim, a Adriana tinha que dizer o que o Domini achava sobre consumo, família, futuro, relacionamento, trabalho e trânsito. Simples assim, não era uma prova complicada, mas ela tinha que acertar o gabarito que o marido tinha feito. E aí ela tinha que puxar as cordas e ir colocando as bolas ali e tal. Era uma prova realmente que demandava um esforço muito, muito grande. Não tinha outra forma. No final das contas, Adriana e Domini cumpriram. Ela errou ali apenas uma das 6 respostas possíveis. Então eles ganharam aí os 10 mil reais. Silvia errou 2. Silvia, inclusive, eu fico pensando assim, né? O marido dela é um motorista executivo. Um cara que dirige, né? Um cara que está acostumado a atender clientes de alto nível. Como é que ela colocou que o trabalho dele era emoção? Não, o trabalho dele era pura razão. O trabalho dele é pura razão. E ela tinha acertado, mas depois ela foi lá e trocou. Inclusive, ele falou que ela trocou. E ela não precisava ter trocado. Além disso, ela não conseguiu colocar a bola até o tempo esgotar. Então, eles perderam 20 mil reais ali. Acho que a justificativa que ela deu ali é que para ela ele era emocional no trabalho. E ele falou que não, o trabalho dele não tem como ser emocional. Aí foi a vez da Thalira. Thalira não cumpriu a prova. Simples assim. Thalira não tinha força suficiente para puxar as cordas, para se jogar de um lado para outro. Ela simplesmente não conseguiu cumprir a prova, tá? Ela passou 10 minutos ali e as únicas bolas que ela tinha acertado eram as bolas que estavam lá na frente dela. Foi bem ruim, a Thalira foi bem ruim, tá? A Nath, quase a mesma coisa. A Nath, ela conseguiu colocar as 5 bolas ali, mas na última ela ficou tentando, não conseguiu. Ela também reclamou ali que não deu tão bem quanto ela imaginava. Enfim, eles acabaram errando e acabaram não cumprindo a prova. O Eike perdeu 17 mil reais. E não tem como eu não achar isso interessante, né? Eu já tinha falado para vocês no sábado. É interessante porque ele foi com uma soberba para cima do Cadu e isso acabou se voltando contra ele. Foi bastante interessante isso aí. Aí depois foi a vez da Carol. A Carol conseguiu colocar só 5 bolas, tá? Ela não conseguiu colocar todas as bolas. E no final das contas, Carol e Rada acertaram todas as 5 que eles tinham colocado. Cumpriram a prova. A seguir foi a Rayane. Gente, a Rayane foi bem ruinzinha nessa prova. Ela foi uma das que não conseguiu colocar as bolas ali direitinho. Se perdeu. E aí foi a vez do Cadu por último. Cadu ali junto com a Cris conseguiu acertar 5 das 6 ali. E no final de contas, os 5 eles acertaram e ele cumpriram a prova. 32 mil reais. Olha a cara do Eike quando o Cadu cumpriu e ele não cumpriu a prova. Olha a cara dele, olha como ele ficou bem pé da vida de não ter feito o plano dele dar certo. Que tiro errado, né? Que tiro aí que saiu pela culatra, né, cara? Podia simplesmente ali ter pensado de forma mais estratégica. Tudo bem, eu até consigo entender que a sua estratégia era tentar colocar o Cadu na DR pelo saldo. Eu consigo compreender isso. Mas você tinha ali outras formas de fazer com que isso acontecesse sem necessariamente ser tão soberbo. Sério, eu achei o máximo que ele
levou aí a resposta por ele ter sido soberbo nesse momento. Eu achei o máximo, tá? Porque assim ele acabou descobrindo que as coisas não são exatamente do jeito que ele imaginava e que ele tinha planejado que era para ser. Na visão deles, ele tinha planejado que Cris e Cadu perderiam esta prova e iriam para a DR pelo menor saldo. Inclusive, isso foi o motivo de briga depois. Já já eu falo disso. Cris e Cadu, no final, ficaram com 72 mil no final desse ciclo. Carol e Radamés, 61 mil. Adriana e Domini, 50 mil. Nath e Eike, 23 mil. Thalira e Pessina, 22 mil. Silvia e André, 20 mil. E Rayane e Vitor com 10 mil. Mas, depois da prova de hoje, Rayane e Vitor ainda continuavam nos piores saldos, né? Mas vamos ver se eles conseguem ganhar a prova dos casais. Vai ser interessante se eles conseguirem ganhar a prova dos casais, não vou negar. Vai ser bastante interessante, que aí quem vai direto para a DR vai ser Silvia e André pelo menor saldo. Mas enfim, coisas que a gente vai descobrir na quarta-feira. Aí, depois da prova, o Eike ficou ali tentando arrumar uma justificativa. Aí ele disse que ainda sobrava a prova dos homens, a prova dos casais e as esferas. Inclusive o Eike disse que as esferas eram muito mais importantes para eles do que as provas. E eles dizem ali que eles não podem ir para a DR pelo pior saldo. O Eike disse que tudo ainda podia mudar dependendo das apostas dos outros casais. O que ele não contava é que a Nath fosse apostar zero nele. Isso aí ele não sabia. Mas sim, o Eike estava realmente muito soberbo, tá, gente? Pela cara dele, pelo jeito dele, você percebe que ele realmente estava. E aí teve uma cena lá que o Cadu falou que ele estava muito feliz. Ele disse assim, pensa num rapaz feliz. Esse rapaz aí sou eu, que eu tô muito feliz. E aí na volta lá, o Cadu ficou bastante feliz, comentou que estava feliz. E a Cris entrou e agradeceu o Eike por isso. Inclusive a Cris disse assim, obrigado aí por você ter me ajudado. Obrigado aí por você ter feito essa aposta. E aí a Cris disse que ela sentiu que a resposta do Eike foi amistosa e verdadeira. Que de fato ele agiu de uma forma ali sincera. Pode até ter sido, mas não soou isso, tá? Depois teve a briga de Eike e Nath. Isso eu já te contei também no sábado, mas vamos dar uma relembrada aí. O Eike ficou bastante chateado por causa da divergência das respostas. Isso aí realmente eu não tinha entendido o porquê ele tinha brigado com ela. Eu falei que eles brigaram, mas eu não tinha entendido o porquê. Ele disse que a Nath deveria pensar nele, nas respostas dele, e não nas respostas que ela imaginou que ele daria. Ela tinha que pensar nas características dele. E aí ela falou que foi exatamente isso que ela fez. Inclusive, ele falou ali que ele não dirige, que ele não tem carro, que ele não sabe como é que ele age no trânsito e tal. E aí a Nath jogou na cara dele, a própria mulher dele, tá? A própria mulher jogou na cara dele que ele tava sendo chato. E que ela, em 7 anos de relacionamento, é ela quem dirige. E ela sabe muito bem quem ele é do lado dela no carro. Aí ele começou a querer questionar a Nath, que a Nath não estava compreendendo ali o jeito dele, que não estava compreendendo que as respostas tinham que ser pensadas nele e tal. Aí a Nath faz assim pra ele, tá bom. Não fala mais, por favor. Ela deu um cala-boca no próprio marido, que eu não vou negar, eu achei o máximo. Porque até ela acha que às vezes ele passa dos limites. Só falta ela admitir isso, né? Porque às vezes é o que acaba ficando ali, que ela passa pano em algumas das atitudes do Eike. Aí depois, lá no quarto, a Thalira comentou que algumas coisas ela percebeu na Adriana. Ela disse que não gosta do jeito que a Adriana faz as coisas,
que a Adriana gosta de jogar na cara de todo mundo as boas atitudes que ela tem dentro da casa. Aí ela disse que fica parecendo que a Adriana faz as coisas pensando em obter ganhos em cima disso, pensando em obter benefícios em cima disso, e que fica parecendo ali que ela só faz isso para obter coisas. E que seria interessante que se a Adriana fizesse isso sem jogar na cara das pessoas, que a relação talvez fosse bastante diferente. Já a Adriana falava ali pra Nath e pro Eike sobre a herança da DR. Ela disse ali, poxa, ganhar é bom, né? A gente queria ver o ganhar e tal. Mas a sensação de que para um ganhar, o outro precisaria perder é uma coisa bastante ruim. Aí o Eike confessou ali pra Adriana que ele se sentiria muito mal se o Cadu tivesse perdido a aposta. A Nath, eu acredito que ela foi sincera. Ela disse que ela ia se sentir realmente mal se o Cadu tivesse perdido a aposta. Mas o Eike eu não acredito que ele falou que ele se sentiria mal por isso, não. Porque afinal, ele foi ali com toda a gana pra cima do cara. Não dá pra negar. Ele foi lá e botou 32 mil. Então, eu não acredito nisso, tá? Porque se ele realmente tava se sentindo tão culpado, ele não teria botado 32 mil. Ele teria colocado um valor menor. Se fosse isso, ele teria colocado um valor menor. Se fosse esse o sentimento, que para eu ganhar o outro tem que perder, eu vou me sentir mal com isso, então ele não teria botado 32 mil lá. Ele teria botado um valor menor. Agora vocês percebem, né, algumas das nuances que a gente enxerga neles, tá? Eu acho que para mim o grande problema do Eike é não admitir. Eu fiz porque eu quis. Eu botei lá esse valor porque eu quis e tal. E não vi com este papinho furado. Porque eu ia me sentir mal depois se o Cadu perdesse a aposta. Não, você não ia se sentir mal. Você está tentando fazer o público acreditar que você se sentiria mal. Mas você não se sentiria mal, porque foi você que fez todo um planejamento ali. Foi você que fez toda uma montagem na cabeça ali sobre como é que deveria ser a DR. Vocês queriam colocar Cadu e Cris na DR direto pelo saldo. Foi por isso que você botou ali 32 mil, imaginando que Cris não iria cumprir a prova. Você só se deu conta disso quando você viu a prova, que talvez a Cris, por ser boa de prova, tivesse condições de ganhar. Foi exatamente isto que aconteceu. Mas pro Eike ficou parecendo ali, para quem tá acompanhando tudo isso, o Eike ele faz a gente entender que, meu Deus, eu vou ficar muito, muito triste. Eu ia ficar muito triste se o Cadu perdesse. Não ia. Não ia, porque foi ele quem fez a aposta. E se o sentimento estivesse corroendo tanto, esse sentimento estaria corroendo desde a hora que ele fez a aposta. Então isso aí, se ele estava corroído com esse sentimento antes, ele não teria feito o que ele fez. Então assim, pra mim não cola, tá? Desculpa que pra mim não cola. Aí teve uma outra cena ali que o Rada comentou que o Eike ficou falando o tempo todo com ironias sobre a Cris completar a prova, enquanto eles estavam lá aguardando as mulheres voltarem. E aí a Carol disse que ela não sentiu ironia alguma de Cris na hora que a Cris agradeceu ao Eike pela aposta alta. De fato, não teve nenhuma ironia por parte da Cris. Deu para perceber que ela foi sincera. E ele também foi sincero. Eu não estou negando que ele não foi sincero ali, quando ele cumprimentou a Cris. Mas a Carol disse que se fosse ela ia responder no deboche. Ela ia chegar dizendo assim, valeu aí. Que ela ia ser no deboche mesmo. Sim, Carol, cada um é cada um, né? Eu acho que nem a Cris ia se sentir bem debochando do Eike. Eu acho que esse também não é o perfil dela. O seu perfil é esse, mas o perfil dela talvez seja outro. Seja lá como for, né? Não vamos negar que a Carol, de uma certa forma, às vezes também tem essa tendência a querer ali se impor sobre os outros, né? Isso aí a gente já percebeu também. Aí teve um momento ali que o Pessina disse que as apostas que o Eike fez eram apostas para prejudicar.
que o Wake fez de propósito de botar ali 32 mil, que o Wake não fez para ajudar, que o Wake foi lá para prejudicar mesmo, sabendo que talvez eles não conseguissem cumprir a prova. Aí o Pessina disse que a jogada feita ali era para ferrar mesmo e para Cris e Cadu ficarem apenas com 8 mil reais de saldo final. E sim, isso aí estava muito mais do que na cara. Enquanto isso, lá no quarto, o Wake perguntou se ele tinha mandado bem na aposta. Aí ele disse que ao apostar 32 mil no Cadu e 17 mil na Nath, as chances dele se tornar o casal Power aumentavam. Eu juro pra vocês, assim, pelo histórico, ok, eu não vou tirar a razão da lógica do Wake com relação a isso. Pelo histórico, é óbvio que Cris e Cadu teriam menos chances aí. Só que o grande problema do Wake foi não ter percebido que a Cris poderia se dar bem sozinha. Que foi exatamente o que aconteceu. Para alguém que tem que ser estrategista, um recado. Você tem que pensar em todas as possibilidades do jogo. Você tem que pensar na possibilidade de alguém perder e você ganhar, ou na possibilidade de você perder e alguém ganhar. É assim que um jogo funciona. E você tem que testar essas possibilidades. E aí a Nath disse ali que ela preferiria muito mais que ele tivesse dado 39 mil em Cris e Cadu do que 32 mil. Porque aí ela joga na cara dele. Se eles ganhassem, eles iam mesmo ali crescendo direto para se tornar o casal pau. E se eles perdessem, já estavam direto na DR. Porque querendo ou não, mesmo que a Cris tivesse perdido ali e tivesse perdido os 32 mil, iam sobrar 8. E aí ainda teria a prova do casal, que provavelmente ia fazer com que esse saldo crescesse de novo. Sério, foi péssima aí, né? Foi péssima aí a estratégia do casal. O tiro que saiu pela culatra. Aí teve uma outra cena que o Rada tava conversando ali na Sweet Power, aonde ele fala ali que o Domini quer ir pra DR sim. Só que ele não quer ir pra DR pelo saldo e não quer ir pelo pior desempenho em prova. Que ele quer ir pra DR sim, mas sendo votado. Porque sendo votado, ele poderia passar a ideia de estar sendo perseguido. E aí o Rada comenta que o Wake também mudou quando voltou da DR, achando que o Domini estava certo, que o Domini era isso, que o Domini era aquilo. Aí de manhã, não foi hoje, tá? Isso foi no domingo de manhã. O Wake disse que ele não quer ir pra DR, que ele estava ansioso com isso, que ele não queria ir pra DR. E aí eles planejavam ali que um deles ia ganhar as esferas e o outro ia ganhar a imunidade. Aí os dois iam escapar da DR e a DR ia ser com os 3 do outro lado. Só que a Adriana disse que de qualquer forma, se eles não ganhassem esses prêmios, essas ferramentas do jogo, eles iam acabar caindo na DR exatamente porque o outro grupo ia ser coerente em votar neles e que eles não votariam de coração. Aí teve uma cena lá que o Domini comentou que ele não queria mais sair do quarto Jaca. Ele disse que ia sofrer demais se ele tivesse que sair do Jaca, porque ali fora eles estão nos melhores, no melhor quarto na visão dele. Porque ali é o melhor quarto, ele fica do lado de fora, eles podem deixar a porta aberta para receber quem quiser, não são obrigados a dividir espaço com pessoas que eles não querem dividir e tal. Interessante, né? Interessante ver isso aí do Domini. Gente, o Quebra Power, eu não vou falar do Quebra Power tudo, porque eu já comentei sobre o Quebra Power num vídeo só sobre isso. Mas a gente vai comentar aqui alguns destaques aí, tá? Alguns destaques. Quando o Wake foi chamar a Sylvia e André, ele disse ali que ia chamar Sylvia e André por algo que Sylvia e André tinha feito contra eles na semana e que ele não estava sabonetando.
Mas ele fez isso porque Silvia e André votaram nele. E aí Silvia e André também responderam, apontaram aí os dois. Silvia e André, quando apontaram os dois, também disseram que ela não estava sabonetando, que ela tá lá ali tendo os embates dela dentro do jogo. Aí o Wake disse que desde a semana 3 eles se resolveram. Aí teve uma cena lá que o André resolveu se manifestar, porque o André quase não fala. Porque o Wake falou assim, eu queria que vocês assumissem que vocês estão jogando em grupo e tal. E aí o André joga assim na cara dele, você votaria nas pessoas que você combinou ali? Você votaria naquelas pessoas ali? Ele jogou na cara. E aí ele perguntou assim, você ali junto com aquele grupão, vocês iam votar entre si? O André jogou na cara. E de fato, é uma coisa que é pra gente jogar ali pra entender. O Wake, se tivesse naquele grupão, ele votou em alguém daquele grupão? Não, né? Então ali eu acho que o André, nesse caso, ele estava certo. Só que o Wake, ele obviamente que não vai dar o braço a torcer, né? Ele continuou dizendo que queria que a Silvia e André assumissem que eles estavam votando em grupo. Gente, foi basicamente isso aí, tá? Não foi pouca coisa, eu falei inclusive muito mais do que isso. Aí depois teve Domini, que apontou Cris e Cadu. A Adriana disse que o Domini deu uma palavra pro Cadu sem consultá-la. E aí o Cadu disse que faltou sensibilidade deles se comunicarem, se resolverem, enfim. E aí, acho que o ponto alto da noite, eu acho que ficou claro aí que ficou 3 casais no ponto alto da noite. Eike, Nath, Carol e Rada e Rayane e Vitor. Foram os 3 os maiores pontos altos da noite. Aí a Carol e Rada apontaram a Adriana e Domini. E aí ela disse que era pela ordem das prioridades. Aí o Rada lembrou que a Adriana falou que a Carol teve atitudes injustificáveis. Aí a Carol lembra que era o Domini quem teve atitudes injustificáveis lá dentro. Aí a Carol disse que o Domini estava mais preocupado com o que poderia estar acontecendo, as consequências aqui fora, do que as coisas lá dentro da casa. E aí ela fala que as atitudes do Domini não são casos isolados. E aí veio um VAR, né? Esse VAR aí meio que deu uma amostra de algumas coisas interessantes aqui. Então vamos mostrar aqui esse VAR. Quando a Carol fala que o Domini só estava pensando nele mesmo. Olha só esse trecho aqui desse VAR. Sim. Você não consegue imaginar as consequências disso. Eu sei porque eu já estive aqui dentro. Eu sei o que vai acontecer lá. Ele estava mais preocupado. Então, gente, era só isso mesmo. Ele só estava pensando nas consequências dos atos dele. E é assim que funciona. Gente, para vocês terem noção de algumas coisas, vocês vão perceber exatamente o que eu tô falando para vocês, tá? O Domini, quando ele foi pedir desculpas, e eu falei isso naquele dia, eu falei e deixei isso bastante claro para vocês, que sim, tava na cara que o Domini foi só pedir desculpas para Carol, porque ele estava sim preocupado com o que o público estava pensando dele aqui fora. Com o Ministério Público, inclusive, foi o que ele falou aí, que ele já esteve lá dentro e ele sabe as consequências que isso sofre, que ele sofre ali. Tá? Basicamente, ela jogou na cara que o Domini só estava preocupado com isto. Aí teve uma outra cena ali que a Carol disse que a Adriana era maldosa. Ela falou que o que o Domini faz ali não são casos isolados, que o Domini realmente passa do ponto. Aí ela chamou a Adriana de maldosa, manipuladora, que ela distorce as coisas para virar o jogo e que ela é dissimulada. Aí a própria Carol falou que a Adriana ficava falando mal dela pela casa. E aí entrou um VAR ali mostrando. Porque a Adriana negou. A Adriana simplesmente negou ali que ela tivesse falando mal da Carol pelas costas. E aí o VAR mais uma vez desmentiu, né? O VAR aí ele desmentiu e comprovou que sim,
a Adriana basicamente falou sim mal da Carol pelas costas e falou sim pros outros, tá? Então vamos ver aqui um trecho desse vídeo, olha só. Que eu manipulo. A gente já espera que ela manipule todo mundo. Ela foi em você falar que a Carol te manipulou. Vocês viram, né? Olha, vocês ouviram o que a Adriana falou nesse VAR. A gente já espera que ela manipule todo mundo. Não tem muito mais o que fazer com relação a isso, né? O VAR comprovou que a Adriana estava mentindo e que o que a Carol apontou era verdadeiro. Aí a Carol disse que o casal colocou todos os oponentes para fora do programa. Aí teve uma coisa, a Adriana perguntou, a gente botou para fora do programa? A Carol falou que foram eles sim que botaram para fora do programa. Se foi ou não foi, gente, eles que colocaram para fora do programa, eu não sei. Mas eu não vou negar que sim, eles agiram de forma estratégica em vários momentos com relação a isso. Especialmente ali com dois casais, Everton e Emily, Ana Paula e Anthony. Com Everton e Emily, eles quiseram plantar a pauta ali racista e com relação a Ana Paula e Anthony, xenofobia. Tanto que eles até hoje acreditam nisso. Eles não perceberam o quanto eles foram manipulados lá dentro, eles não perceberam isso. E aí a Carol terminou a exposição dela falando ali que perguntando se o Wake sabia que o Domini tinha falado que quem merecia ganhar o jogo era justamente ele, Ana Paula e Everton, que o vencedor estava dentro daquele quarto, entre os três. E mais um VAR comprovou isso, né? Teve mais um VAR comprovando isso aí. Mas enfim, né? Vocês vão lembrar dessa cena aí. Eu nem vou passar o VAR, gente, porque afinal das contas já tá na cara, né? Que a Adriana distorce as coisas. Eu acredito que é até por isso que o público tá deixando a Adriana ficar, porque afinal isso também vai fazendo a pessoa se queimar lá dentro, né? Não tem o que dizer. Isso também faz as pessoas se queimarem. Aí depois Thalira apontou o Wake, disse que não gosta da forma como o Wake comenta o jeito dela de andar. Aí o Wake disse que fica parecendo que ela não tem sentimentos. E aí Cris e Cadu apontaram a Adriana e Domini. Aí teve uma cena lá que o Domini disse que ele aprende muito mais com a Carol do que com a Cris. E com a Cris ele não aprendeu nada. E aí ele disse ali que a Cris maltrata o Cadu, porque a Cris não é capaz de ficar segurando a porta pro Cadu passar, que ela passa, deixa a porta aberta e tal. E aí, obviamente, teve um VAR disso, né? Obviamente a gente viu um VAR aí da Cris também reclamando da forma como o Domini a trata. Olha só esse trecho aqui. Vamos ver aqui esse trechinho. Você também é uma... Outra coisa também que eu gostaria de... Então vocês viram aí, né? Pra quem não viu, ou então pro áudio que cortou, o Domini fala, você é uma P, né? Vocês já entenderam o que ele quis dizer com isso. Então, sim, o VAR foi basicamente só sobre isso, tá? Foi basicamente aí só sobre isso. Eu acho interessante, né, como a Record... Isso é muito diferente do que a gente vê no BBB. BBB, eles quase não passam VAR. Mas, na Record, eles vivem de vez em quando, não é sempre também. Mas na Record, eles vivem puxando um pouquinho o VAR, porque o VAR é interessante para algumas coisas. Muito interessante. Aí teve uma outra, a última lá foi Vitor e Rayane, tá? No final das contas, Vitor e Rayane ali tiveram toda uma briga ali com Nath e Eike. E aí ele falava que os dois tinham se perdoado, mas que o Eike resolveu usar isso contra ele na formação da DR. E aí teve um momento lá que o Eike falou que perdoar não significa... Ele disse que perdoar não significa esquecer e que sim, ele não esqueceu o que o Vitor fez pra ele. E aí o Vitor disse que não fez nada de brincadeira, que não foi uma brincadeira, que ele pegou a calcinha porque ele não sabia de quem era, botou na porta ali justamente pra pessoa se reconhecer, mas que ele não fez isso por maldade. E aí teve uma outra cena ali que eles falam sobre quem é que tá sentindo mais ou não, quem é que tá sentindo traído ou não, tal.
Gente, foi a maior confusão entre eles ali. Ai, quem se aproximou de quem? Por que quem se aproximou ali? Quem tá em grupo, quem não tá? Gente, foi só uma discussão ali, tá? Que simplesmente não assim, acrescentou muita coisa. Além disso, né? A gente pode comentar aí. A Nath lembrou que o Vitor e a Rayane só se aproximaram de Cris e Cadu, Thalira e Pessina, Carol e Rada, depois que Carol e Rada voltou e Thalira e Pessina também voltaram da DR. Com relação a isso, eu tenho que concordar com a Nath, tá? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Embora a Rayane tivesse negado que ela tenha, de alguma forma, se aproximado de Carol e Rada, por exemplo, por causa disso. Ela negou. Ela disse que se aproximou por causa de afinidade. E aí eles começaram uma discussão. A Rayane disse que eles são marionetes sim, quando o menino falou ali que os dois eram marionetes. E ela falou que era marionete sim, mas marionete do público, que ela fica ali com o que o público pede, o que o público não pede. Aí uma nova discussão começou ali, e eles ficaram debochando um do outro. No final das contas, tá? O casal mais apontado nessa DR ganharia as esferas do poder. O casal mais apontado, tá? Foi Nath e Eike com 3 apontamentos aí. E o segundo lugar foi para Adriana e Domini. E o terceiro lugar ficou empatado entre Cris e Cadu, Silvia e André. Basicamente foram esses aí os apontados. E aí foi aqui na abertura dos envelopes que o Domini comentou a merreca de R$1.000 que ele ganhou ali no Quebra Power. Ele falou a palavra merreca, tá? Mas isso não... Obviamente vocês não vão ver isso sendo exibido na edição, né? Eu acho que tá na cara que isso não entra nunca numa edição. Mas ele falou, né? A merreca. Olha esse prêmio merreca. Eu não vou negar pra vocês que eu ri disso, tá? Não vou negar pra vocês que eu menti disso. Que eu ri disso. E aí o Eike ganhou as esferas, enfim. Aí do pós-Quebra Power, né, que foi durante a noite, eu já falei parte disso pra vocês ontem, mas já que eles deram um resumo do resumo, então vamos lá pro resumo aí da Record. Depois eu vou te dar os spoilers do que aconteceu hoje ali na prova dos homens. Aí o André falou ali que o Eike falou que ele tinha medo da DR. Aí o André falou pra Silvia que ele não tinha medo da DR coisa nenhuma. E que ele não ia deixar maluco ficar falando da mulher dele, ficar falando mal da mulher dele ou das atitudes da mulher dele. E aí o Pessina comentou com a Thalira que a volta do Eike deixou ele com um rei na barriga, que ele está se sentindo muito mais, que ele está se sentindo soberbo. Aí a Thalira disse que o Eike é prepotente e que o Eike, na verdade, tenta distorcer tudo. E aí teve uma outra cena lá que o Eike estava comentando com o Domini que pela manhã a Silvia mal falou com ele e deu um bom dia atravessado pra Nath, que ele não gostou dessas atitudes. E aí você começa a ver como o Eike acaba ficando soberbo pelo próprio rosto dele. A forma como ele se expressa é completamente diferente, por exemplo, de alguns dias atrás. Então, assim, ele tá mais soberbo. Sim, isso dá pra gente perceber, dá pra gente notar. Aí depois teve uma outra cena ali, que a Carol comentou que o que incomodava ela era justamente a Silvia dizer que ela não concorda com algumas atitudes do grupo, mas no fim... por causa disso, a Carol nunca pode avaliar qual é o lado em que a Silvia está. A Carol disse que ela não sabia como avaliar isso com relação a Silvia e o André. E aí o Rada lembrou que o André tinha falado que ele não queria comer do churrasco do Domini, mas o VAR comprovou as falas do Rada, que sim, o André quis comer do churrasco do que o Domini fez e que o
o André fez isso porque ele quis. Aí a Carol disse que ela não conseguia entender o que a Silvia queria. Se a Silvia porque uma coisa ela falou, é estar do lado de alguém, ou então estar em lados opostos e ter uma boa convivência. A outra era eles cruzarem a convivência com estarem em lados opostos. Eu achei meio confuso o que a Carol falou, mas basicamente ela quis dizer: quem tá do outro lado não pode ficar trocando com a gente desse lado. E aí, vamos mostrar esse VAR aqui. Foi basicamente isso que a Carol falou, tá? Então vamos mostrar aqui o VAR do André, dizendo que ele ia comer sim do churrasco do Domini, olha só. São 2. Mas tem pra todo mundo. Se colar aí, tem a mesma coisa. A tá? intenção era fazer pra geral, né? Como sempre, né? Eu sei de mim, que eu vou comer. Então assim, pô, tá jogando de que lado? Então daí, né? Vocês viram, ele disse: eu sei de mim, eu sei o que eu vou comer. Então a Carol, ela também tem essa tendência a controlar, né? A Carol, ela sempre, não sei se vocês já observaram isso, ela tem essa tendência de não querer apontar, porque ela não pode dizer quem vai conversar com quem. Mas dá pra perceber que a Carol tenta ali de alguma forma, né? Querendo ou não, a Carol, ela tenta de alguma forma passar ali uma barra, né? Se tá do meu lado, você não pode conversar com as pessoas do outro lado. Assim, não vou mentir, né? Porque a Carol realmente faz muito disso. A Carol realmente faz muito disso. E aí a Silvia disse ali, né? Porque eles estavam conversando sobre ela e ela entrou ali. Aí a Silvia entra na porta e fala assim: ó, a gente não pode partir, não pode quebrar por causa de uma esfera ou por causa de um babaca desses, se referindo aí ao Wake. Eu acho engraçado como a Silvia consegue adivinhar que estão falando dela e ela entra e todo mundo muda de assunto. Ela é muito interessante como ela tem sorte pra pegar essas coisas, né? Aí depois o Vitor comentou ali na Sweet Power que em 7 semanas que eles estão lá na casa, ele nunca tinha visto Carol e Rada conversarem tanto com Nath e Eike quanto eles viram depois que Nath e Eike ganharam as esferas. Mas eu não tô me referindo só a essa semana, tá? Eu estou me referindo a outra semana. Lembra lá que antes de Carol ganhar, também quem tinha ganhado as esferas era justamente Nath e Eike, só para deixar isso aí claro. Aí o Eike comentou com o Domini sobre as conversas que o Rada ouviu ali atrás da porta. Aí o Domini falou, né, que o Rada não perdia tempo e tal, que o Rada ouviu tudo mesmo, que ele chegou a falar isso ali. Só que isso aí foi o de menos pro Eike. O Eike falou ali que a Thalira disse que tinha chorado porque ele voltou e que parecia que a Thalira estava querendo procurar um enredo lá dentro. E aí o Domini fala assim: não dá mais tempo. Realmente não dá mais tempo. Isso eu tenho que concordar com o Domini, não dá mais tempo. Já foi. Se era para criar um enredo, já foi. E o enredo que a Thalira tinha era com a Gretchen. A partir do momento que a Gretchen saiu, obviamente que ela ia perder. Só que agora, gente, querendo ou não, Thalira e Pessina chegaram a conquistar-se uma parte do público e eu não duvido que eles possam chegar na final do programa. Não duvido, mas, né, é uma coisa que a gente vai ter que aí esperar para ver nas próximas semanas. E aí, mas eu tenho que concordar com o Domini, tá? Como o Eike falou, parece que a Thalira tá querendo buscar um enredo. E como o Domini falou, não dá mais tempo para isso. Gente, é um programa que vai ter 11 semanas, você já tá indo para 8ª. Não tem tempo mais para construir um enredo ali, não tem tempo. Ou você reforça os problemas que você já tem com os outros, ou então você fica uma planta e vai levando, empurrando com a barriga até onde for. É basicamente isso, tá? Que eles se referem. Aí depois teve uma cena lá onde o André comentou com a Carol sobre o que o Eike fez durante o Quebra-Power, justamente, né? Ontem eu te contei o anterior dessa cena, que foi o André comentando com o Vitor que a Carol estava conversando com a Nath por causa das esferas do poder. E aí, quando ele vai falar com a Carol, ele disse ali, jogando ali pra Carol, ele não jogou nisso de fato, mas as entrelinhas dão a entender isso.
O André comentou com a Carol sobre o que o Wake fez durante o Quebra Power, que ficou debochando dela vários e vários momentos. E aí a Carol falou que o jogo do Wake é justamente quebrar as alianças e que não tem mais o que fazer a essa altura do jogo. Tem, é o que o Wake está tentando fazer, quebrar as alianças, é fazer vocês enxergarem coisas que vocês não estavam vendo uns nos outros. E isso aí o Wake está fazendo corretamente. É isso que se espera, inclusive, dele. Aí depois eles comentaram ali sobre a Cris ter pulado pro lado deles, mesmo tendo votado neles. E aí a Thalira comenta que não entendia algumas coisas, em especial ali a Cris e a Rayane, que estavam mais perdidas, depois pularam pro lado deles. E aí eles começaram a proteger o lado deles, ao invés de proteger a si mesmo. Então ela fala uma coisa nesse sentido aí, que nem eu entendi muito bem. Mas, nesse momento, aconteceu a Cris chorando lá no quarto com o Cadu. Não sei se eles discutiram porque eles não mostraram isso. Mas eu falei ontem pra vocês o seguinte, que a Rayane tinha observado que a Cris estava chorando e que era de dar dó ver a Cris chorando do jeito que ela estava. E aí a Rayane foi lá, bateu na porta e foi conversar com a Cris sobre o que estava acontecendo ali. E aí a Rayane disse ali pra Cris que lá dentro as pessoas distorcem tudo. Aí ela perguntou assim pra Cris, olha, o Domini, qual a importância que o Domini tem na vida de vocês? Que o Domini não tem importância alguma na vida dela, que o Domini não pode deixar ela perder o casamento dela. E aí o Cadu disse que o Domini foi de propósito na Cris. Além disso, ele falou assim que o Domini fez de propósito, falou ali de propósito da Cris para fazer o próprio Cadu a partir para cima e brigar. E aí o Cadu fala no depoimento que o Domini só parte para cima das mulheres, que o Domini só enfrenta mulheres, mas que ele não tem embates com outros homens. De fato, né, nesse programa, pelo menos até onde a gente viu, não dá para eu afirmar isso de outra forma, mas pelo que a gente viu, sim, o Domini ele parte muito para cima das mulheres. E fica muito mais complicado a gente falar disso, mas ele parte muito para cima das mulheres. Aí teve uma outra cena lá, que a Carol deu umas leggings dela pro Rada vestir. E aí o Rada, né, obviamente você percebe que o Rada tava sem cueca, né? Você consegue notar aí a mala dele, né? Você consegue perceber. E aí ele andou pela casa com essa legging aí pra ficar mostrando o atributo dele. Aí depois a Thalira e a Rayane conversaram. A Thalira quis saber se a Rayane se aproximou deles por causa de grupo. E aí a Rayane falou que não foi, que ela não se aproximou por causa de grupo, mas por causa de afinidades, por causa do que ela viu de um lado e do outro, porque ela viu que tinha atitudes do outro lado que ela não concordava, e aí naturalmente ela foi se aproximando das pessoas com quem ela tinha maior afinidade. No final das contas foi só isso. Aí depois Nath e Eike estavam conversando ali sobre em quem eles vão usar as esferas, independente de quem estará no banquinho da DR. Eles especulam que um possível poder que tenha nessas esferas do poder seja justamente trocar um casal da DR por outro. Então, em quem eles vão usar esse poder para tentar escapar da DR? Bom, eu acho que tá muito óbvio, né, que eles vão partir para cima de Cris e Cadu. Eu só acho, né, que vai ser bem óbvio isso. E aí depois teve uma cena ali que a Adriana comentou que agora o outro lado ia conversar com o Wake o tempo todo, conversar ali uns com os outros por causa das revelações do Wake e tal. No fim, gente, foi só isso. Aí a herança da DR, tá? Qual vai ser a herança escolhida aí? São duas opções. A primeira opção, a letra A, escolha um casal que deverá apostar apenas R$1.000 na primeira aposta do ciclo. Essa eu vou achar interessante, essa herança. Realmente ela é bastante interessante.
E a gente tem a herança B. Escolha um casal que pode, se quiser, cancelar sua aposta após o resultado da primeira prova do ciclo. São duas heranças bosta, né? Não dá pra gente negar que são duas heranças bostas. Mas por causa do rebosteiozinho, R$1.000, já vi gente apostando R$1.000. Então R$1.000 aí pra mim é o de menos. Eu iria na letra B. Escolha um casal que pode cancelar a sua aposta após o resultado da primeira prova do ciclo. Porque essa sim pode dar um rebuliço lá dentro, essa sim pode remexer as coisas e essa sim pode fazer com que o jogo tenha uma virada. Porque já pensou, a pessoa aposta ali, se dá mal, e aí se ela tem herança da DR, opa, vou cancelar minha aposta. E aí ela fica com saldo restaurado em 40 mil. Essa sim é interessante. Agora a primeira não, né, gente? R$1.000 já teve muita gente apostando R$1.000 ali. Então não dá, né? E o que era a prova? Organização, tá? Era uma prova que foi feita mesmo pelo patrocinador e que eles tinham que organizar as coisas de acordo com as ocasiões. Churrasco ia para uma caixa, jantar ia para outra caixa, enfim. Era só isso a prova, tá? Não era nada difícil, não era nada complicado, mas que eles só tinham que levar as peças para dentro das caixas correspondentes. E basicamente todos os homens concluíram essa prova. Como disseram, essa era uma prova para eles acertarem, até porque é uma prova feita por um patrocinador. Simples assim. E aí o que veio depois dessa prova, tá, gente? O que foi que aconteceu? Isso aí eu já vou mostrar para vocês aí em vídeo. A Silvia comentou ali sobre a atitude do Domini. Ela contou assim pra Carol. Vou mostrar aqui um trecho do vídeo que ajuda mais. Repara também que o ódio só nas mulheres. Hã? Mas ele tem alguma coisa com mulher, Sil. É tanto que agora eu nem olho mais pra ele. O Vitor quer olhar, olha, mas eu baixo o olhar, eu não olho mais. Quem? Elas estavam falando aí do Domini, tá? Elas estavam falando que o Domini só vai pra cima de mulher. E vai, tá? O Domini ele tem esse problema, né? Vocês já perceberam que ele só vai ali pra cima das mulheres. E isso é uma coisa muito séria pra ele, viu? Eu acho que ele não deveria ficar indo só pra cima de mulher. Teve uma outra cena ali que foi justamente a Cris pensando na possibilidade de vetar Carol e Radamés para não perder o casal Power. E aí a Carol obviamente interveio, né? Porque ela não queria ir para DR. E aí teve um momento aí, deixa eu mostrar essa outra cena aqui no vídeo para vocês verem como é que ficou. Olha só. Você, cara, eu não tenho o que falar. É uma escolha sua. Só que eu acho que assim, independente, ou se um ficar, o outro não ficar, pelo menos o primeiro banquinho não tá com a gente. Se o primeiro banquinho já fica com a gente, pode ficar a gente. Se eu ficar pior de prova, um da gente já tá a gente, e a gente ainda tem a esperança. Então, né, a Rayane tentou ali de alguma forma convencer também a Cris a vetar direto a Adriana e Domini, justamente para que eles já caíssem ou pelo menos tivessem mais chances de cair na DR. E aí, pra gente terminar, gente, como é que foi que ficou os saldos da segunda aposta do ciclo, tá? Como é que ficaram estes saldos aqui? Então vamos mostrar aqui para vocês na tela como é que ficou esse saldo aí para vocês, tá? Para vocês terem noção aí de como é que ficaram esses números, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, aqui. Olha aí os saldos. Porém, crise, Cadu. Eu acho, deixa eu voltar aqui. Olha aí os saldos para vocês, tá? Olha, ó, em primeiro lugar aqui, porém, crise. Ai, meu Deus. Vamos lá. Os saldos aí para vocês verem, tá? Cris e Cadu tem 103 mil reais. Carol e Rada tem 91 mil. Adriana e Domini tem 75 mil. Thalira e Pessina estão ali com 34 mil. Nath e Eike estão ali com os mesmos 28 mil. Silvia e André estão ali
com Silvia e André, Rayane e Vitor estão nas últimas posições. E aí, se eles não ganharem a prova dos casais, especialmente Rayane e Vitor, eles vão acabar caindo na DR. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que Silvia e André vão acabar indo para DR. Eu acho que não vai ter como eles escaparem da DR não, tá? Acho que não vai ter. Eu acho que não tem mesmo como escapar. Mas isso, gente, eu vou contar para vocês amanhã, né? Amanhã a gente vai saber mais spoilers aí. A gente acompanha mais, aí a gente vai saber para onde as coisas vão, tá certo? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.